Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Mediúnico. Hoje eu vou estar dando algumas dicas sobre dialogador. Dialogador também pode ser chamado de doutrinador ou esclarecedor, depende da casa espírita onde você está trabalhando. Quem quiser, depois, dê uma olhada no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Andamento do Diálogo com Terezinha Oliveira, aula 16. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque ninguém melhor do que Terezinha Oliveira para tratar de um assunto tão sério e de uma forma tão prazerosa. Espero que vocês também gostem desse vídeo. Bom, como que se começa um diálogo numa casa espírita? Primeiro pela manifestação do espírito no médium. E como o dialogador vai conversar com este espírito? Cumprimentando. Seja bem-vindo, meu irmão, a esta casa de caridade. Se ele é um espírito sofredor, está perdido, chorando com dor, o que nós vamos dizer a ele? Você está no caminho certo, você está na casa certa, no local certo, onde você receberá tratamento, esclarecimento, e aí vai começar o diálogo. E esse espírito, ele responde rapidamente ao dialogador? Nem sempre. Nem sempre. E se o espírito está lá e não responde? Ele está dando sinais. Às vezes, ele está falando alguma coisa, mas ele está no mundo dele. Ele não se relacionou com o dialogador. Ele não entrou em conversação com o dialogador. Ele está vivendo na dele, o seu problema. E aí, o que o dialogador faz? Ele estimula com perguntas. Se o espírito está dizendo, ai que dor. Ah, meu irmão, que dor é essa? Logo vai passar, você chegou no lugar certo para receber amparo. E se o espírito diz, eu não gosto daqui? O dialogador vai dizer, mas por que você não gosta? Aqui não tem ninguém que seja seu inimigo. Aqui só tem amigo. Nós temos que procurar conter palavras, gestos, movimentos excessivos. Uma das coisas que a gente pede, se aquela movimentação dele, por exemplo, começa a bater na mesa, ele está usando o corpo do médium, certo? E aí o dialogador vai dizer, meu irmão, você não tem permissão para isso. Você tem que respeitar esse ambiente que te acolheu com tanto amor, com tanto carinho, com tanta luz. E esse irmão, ele está servindo de intermediário para você. Assim, de repente, ele quer agredir alguém. Por quê? Os médiuns, eles precisam ser orientados. Eu já presenciei alguns irmãos, né, desencarnados, agressivos. O médium, ele tem que estar muito sintonizado, muito preparado. Ele tem algumas coisas assim, antes, por exemplo, de começar uma reunião mediúnica, algum tempo antes, o médium, ele não pode ingerir carne vermelha, fazer uso de bebida alcoólica, tabagismo, enfim, se ele fuma, que ele deixe de fumar umas horas antes. Por quê? Porque para se ter o equilíbrio numa mesa mediúnica, é necessário algumas coisas. E o médium, ele tem que fazer isso. O doutrinador, o dirigente, né? Para se ter o equilíbrio na casa, senão o trabalho todo despenca, né, gente? Os médiuns, eles precisam ser orientados. Nós não vamos atender os espíritos sozinhos. Nós, o espírito, mais os amigos espirituais, estão dando aquela cobertura. Mas pense bem, nós temos que valorizar este amparo. Nós temos que merecer esse amparo. A dizer, ah, pode deixar, os espíritos fazem tudo. Não, não é assim não, gente. Os espíritos não vão ficar lá na retaguarda. Lembra do que eu falei para vocês? Que nós também temos que ter um preparo antes de começar o trabalho mediúnico? Sim,
Mas você tem que demonstrar que valoriza isso, né? Esse amparo que nós vamos receber da espiritualidade. Nós temos que merecer, nós temos que procurar merecer pelo nosso comportamento, não só na reunião, não só ali no dia do trabalho mediúnico, nos outros dias também. Por quê? Porque nós somos médios 24 horas, todos os dias. Nós não somos médios só no dia do trabalho. Ah, só naquele dia que você trabalha, só naquele dia que você faz tudo bonitinho e certinho. E depois chuta o pau da barraca. Não é assim que funciona a coisa, gente. Não quer dizer que você vai ser também, vai conseguir ser perfeito. Mas você está num esforço para fazer o bem. Porque quando chega o momento de dialogar, que você põe o quê? O pensamento em Deus e pede ajuda aos amigos espirituais. Se nós estamos sintonizados, conectados e temos merecimento para isso, nós vamos receber todo esse amparo da espiritualidade. Durante o atendimento fraterno a esses irmãos desencarnados, nós temos que nos mostrar sempre atentos. Por isso é que nós temos o quê? O dirigente. O dirigente, ele não pode ser dirigente e dialogador ao mesmo tempo. Se isso acontecer, o dirigente, ele precisa ter um substituto. Ele não pode largar lá o que ele está fazendo para poder conversar com os espíritos. Ele tem que ter alguém para substituí-lo. Ele deve ter um substituto. E se ele quiser ou tiver necessidade de dialogar, porque às vezes pode ser que o dialogador não esteja conseguindo convencer ou doutrinar aquele irmãozinho que está ali rebelde, então ele precisa de alguém que tenha mais conhecimento. Para isso ele vai chamar o dirigente. Mas o dirigente vai ter que deixar alguém no lugar dele. Nós temos que estar concentrados e atentos no espírito. Se a gente é um só para dirigir e dialogar, não dá, gente, é difícil. A gente tem que estar conversando e, ao mesmo tempo, procurar observar se tem mais algum outro problema, alguma necessidade no ambiente. Dialogador tem que ser compreensivo o tempo inteiro. Nós não podemos ficar irritados, descontentes e nem aborrecidos. Não, não. Nós somos atendentes espirituais. Essa é a nossa função, atender aquele espírito. E aí, sim, nós estamos prontos, compreensivos e discretos. A linguagem do dialogador tem que ser clara, objetiva, porque outros espíritos também estão escutando, além de outras pessoas presentes. E os espíritos também sabem ouvir e entendem. Quando eu estou conversando com o espírito, claro que eu vou ter que colocar a doutrina espírita, o conhecimento que a gente tem, porque o conhecimento resolve a situação, esclarece, orienta. Se eu conheço o Evangelho, eu vou colocar o Evangelho que é consolador, orientador, mas cuidado. Eu não vou dar uma aula, é apenas uma conversa. Isso Terezinha deixa bem claro. Já pensou, você começa a ler lá a Bíblia lá pro irmão? Não vai dar certo. Às vezes ele nem tem cabeça para entender tudo que você está falando. Então a gente tem que ir direto ao ponto. Não podemos ficar enrolando e falando, sendo prolixo. O espírito ele não vai entender nada do que você está dizendo. Eu não vou dar uma aula. É apenas uma conversa. Você fala um pouquinho, o espírito responde, pergunta, você responde de novo. Então, não pode pegar a palavra e fazer uma aula. Pode ser muito lindo o que você está falando, o que você está dizendo, muito certo, mas o coitado ficou lá, parado. E pode ser que ele não acompanhe tudo aquilo que você está falando.
é muito para ele. Alguns espíritos reclamam dizendo: eu não estou entendendo nada do que você está falando. Para você está claro, o dialogador, mas para ele não, gente. Você está pensando em doutrina e passar as ideias, mas a situação, a cabeça dele não dá. Dialogador não pode ser frio como alguns atendentes de guichê, que sempre falam a mesma coisa, né? Mecânico. Por quê? Porque cada espírito é um espírito. Cada espírito você vai falar de um jeito, de uma forma. Ninguém é igual a ninguém. Os espíritos também não, são seres humanos. Eles só estão desencarnados e nós encarnados. Nós temos que ter todo esse cuidado com nossos irmãos desencarnados. É uma alma que está precisando de amparo, de atendimento. Nós não podemos ter também só razão. Nós temos que ter sentimento, fraternidade. Dialogar com os espíritos é um exercício de fraternidade e talvez seja nesse esforço de conhecer, de entender, de ajudar, que a gente acaba desenvolvendo o amor. Um dia a gente percebe: nossa, eu senti compaixão ou vontade de ajudar essa pessoa ou aquele espírito que está ali. Mas cuidado, você não pode cair também em desequilíbrio emocional. Devemos ter empatia, se colocar no lugar do outro. Ou seja, ele chega com dor, nós temos que tentar entender por que ele está com essa dor, mas temos que tomar cuidado para não cair em desequilíbrio, entendeu? Se ele chega chorando, você também começa a chorar. Ah, ele chega com dor, ah, eu também comecei a sentir dor aqui. Pronto, acabou, desandou o diálogo. Fiquem atentos, dialogador. Ou seja, repetindo, devemos ter empatia, nos colocarmos um pouco no lugar dele, mas não nos desequilibrarmos. Outra coisa, às vezes ele está debatendo e argumentando conosco. Aí ele falou uma coisa e nós estamos procurando argumentar, mas de repente nós não somos muito perfeitos, né? E a gente fica querendo vencer. Esse espírito não me dobra, deixa ele. Eu vou conseguir convencê-lo, ele vai entrar na minha. Esse não me dobra. Gente, isso não pode. Nós não temos que vencer o espírito. Nós temos que encontrar um ponto de contato e oferecer alguma coisa de bom para ele. Se ele vai aceitar ou não, o problema é dele. Ele tem o livre-arbítrio para isso. O problema é dele, se ele vai aceitar. Por isso, o diálogo com os espíritos é um exercício de humildade, de fraternidade, e a gente aprende muito. Conhece almas, conhece problemas espirituais. Nós não devemos forçar a pessoa a tomar uma decisão, por mais que a gente tenha conversado com essa pessoa, com esse espírito. A gente não sabe. A gente não sabe se ele contou tudo pra gente, se eles falaram tudo sobre os problemas deles. Nós temos que fazer como os psicólogos fazem. O que você está pensando fazer? Será que isso é bom? Nós vamos tirar do próprio espírito a resposta. Nós podemos sugerir uma atitude, um caminho, mas nós não devemos impor ou exigir isso. Quando nós dialogamos com os espíritos, nós temos algumas coisas, que podem nos ajudar. Por exemplo, a prece. Às vezes ele não está nem conseguindo fazer uma prece. A gente pode fazer uma prece com ele. Isso vai ajudá-lo a aliviar. Podemos também dar um passe. Se ele chegar reclamando de muita dor, podemos dar um passe. Esse irmão vai se sentir melhor. Sugestão. Nós podemos sugerir alguma coisa. Nós não chegamos propriamente ao hipnotismo. Nós apenas podemos usar uma sugestão, se nós tivermos certeza de que isso será bom para esse espírito. Procure lembrar o que aconteceu lá no passado, meu irmão.
Essa é uma sugestão. Ou, você não lembra dos seus entes queridos? Olha eles aqui, eles estão esperando por você. Para isso também a gente pode utilizar a tela mental. Talvez eu faça um vídeo para vocês mais tarde falando sobre tela mental. A tela mental é essa sugestão. Você pode falar com o irmão, como é que você tá? O que você tá vendo? Olha o seu filho aí, tá perto de você. Enfim, são sugestões. Mas se você, dialogador, tiver certeza do que você está fazendo, se você está recebendo a sua intuição, e não vozes da mente, como diz a minha amiga Renata, porque o dialogador, ele está lá, ele precisa de ter um certo conhecimento para estar falando. Ele tem que saber o que ele está fazendo e falando. Para o nosso irmãozinho que está lá precisando de ajuda, né? Vozes da mente não vai ajudar, não. O espírito, ele pode dizer, eu sou um aleijado, você não está vendo? E aí você fala, né? Se você tiver certeza do que você está fazendo, para isso você utiliza a tela mental. O dialogador que tem conhecimento e sabe dessa técnica vai ajudar, e muito. E aí o dialogador fala, ele pode estar falando, nossa, eu estou vendo sim, que você estava ruim, mas agora você está melhor. Olha para você, olha como você melhorou. E aí aos poucos o espírito, ele vai vendo que está se recuperando ou que já está totalmente recuperado, porque às vezes ele fica com a impressão que ele teve quando ele era encarnado ou de algum acidente que ele sofreu na hora do desencarne. Então isso fica muito forte em sua mente e não sai. Para isso, o dialogador tem que estar bem preparado. Bom, a gente vai conversando com ele e a gente fala da recuperação. Sabe, meu irmão, isso pode ter sido uma necessidade, mas agora você está em outro estágio. Deus não vai deixar você sempre assim. Aí a gente vai conversando e os amigos espirituais vão fazendo o quê? A aplicação do ectoplasma nele. E de repente esse espírito, ele percebe que não está mais aleijado, porque ele sente a modificação. O que aconteceu? Foi a ectoplasmia utilizada do ambiente. O espírito, ele se comunica, mas não se dispõe a falar e fica lá mudo. Pode acontecer isso também, não pode? E aí passa 1 minuto, 2, 3 minutos e nada desse espírito conversar, falar. Então, o que acontece? A gente fica lá aguardando, você estimula, convida o espírito a falar, mas ele nada. Então, o que a gente fala? O dialogador. Então, meu irmão, lamentamos, né? Quem sabe numa outra oportunidade você queira conversar conosco. Por agora nós vamos encerrar. Pode acontecer também. Se, apesar de toda a argumentação, de todo o carinho que nós estamos tendo para com ele, e ele continua irredutível e repetitivo, a gente também pode pedir para esse espírito se afastar. Ele também, se ele tiver, por exemplo, um espírito também muito tempo ali com o irmão, com o médium, e não querer ir embora, nós também podemos pedir para ele se retirar. Por quê? Porque tem alguns espíritos também que só vêm no finalzinho, para tumultuar, né? Gosta de uma encrenca. E aí o médium tem que estar preparado para isso também. Ele tem que saber como pedir para esse irmão ir embora. Tem também os espíritos indecisos, que diz, mas aqui tá tão bom, eu não quero ir embora não, eu quero ficar aqui com vocês. Mas meu irmão, para onde você vai? Tá tão bom, vai ser um lugar tão bom, você vai gostar também. E se for permitido, né, pelos nossos mentores, você poderá voltar uma outra vez. Mas nós pedimos, fizemos tudo isso e o espírito não quer ir embora, então eu não vou e quero ver quem é que me tira. Aí a gente firma o pensamento no bem. Esse firmar o pensamento no bem é aquela convicção
aquela confiança nas leis divinas, no bem de que a gente pretende fazer para todos. E aí, depois de tudo isso, se o espírito não quer ir embora, aí o que a gente pede? Em nome de Jesus, eu ordeno a você que se afaste. Ou dizer, agora, meu irmão, eu lhe peço para você deixar esse médium e se retirar. Outro meio também, a gente pode fazer com que o médium se desperte, ou seja, chamando pelo nome dele. Às vezes, quando tem muitas pessoas trabalhando no mesmo lugar, o ideal é que se use crachás, né? Porque numa hora dessa, o doutrinador, o dialogador ou o esclarecedor, ele precisa chamar o médium pelo nome, porque o médium tem o domínio do seu corpo, e aí ele precisa saber do nome. O ideal é que se tenha um crachá. Quando se tem várias pessoas, agora se sabe o nome, né, do médium, o dialogador, se eles sabem o nome um do outro, tudo bem. Bom, e aí como é que o dialogador faz? Fulano, desconcentre-se, volte ao seu normal. O médium, ele consegue fazer isso, porque ele tem o controle do seu corpo, ele tem o comando. O espírito não vai gostar muito, mas ele vai ter que aceitar. Depois de tudo isso, se o espírito não se retirar, aí é hora da gente pedir socorro. A gente ora pedindo ajuda aos amigos espirituais. Fizemos de tudo que estava ao nosso alcance. Não conseguimos? Então agora é com a espiritualidade. Bom, algumas recomendações da nossa irmã Terezinha Oliveira. Nós, dialogadores, não devemos prolongar a conversa por mais de 10 minutos com cada espírito. Nós vamos notar que uma vez ou outra isso pode ser que aconteça, mas a média é 10 minutos, não mais que isso. Outra dica é, o dialogador, ele não deve ficar muito próximo do médium. Por quê? Porque incomoda, né? Às vezes a gente até pede para não vir perfumado, porque a pessoa pode ser alérgica e a gente fica muito próximo. Então, evitar perfume. Então, o suficiente é que a gente consiga conversar com o espírito através do médium. Não precisa ser próximo, né? Não. Uma distância que dê para ouvir o médium e o dialogador. E a gente evita também tocar no corpo do médium. Algumas pessoas, quando você encosta nela, ela se desconcentra totalmente. Então, dialogador, não devemos tocar no médium. Se houver necessidade, mas eu creio que não haja, é melhor evitar. Não há necessidade de tocar, a gente tem que evitar. Em relação à voz, eu, por exemplo, tenho uma voz também bem alta, bem potente. Então, isso também serve para mim. Algumas pessoas têm a voz potente. Então, quando elas entram num ambiente e fazem uma saudação, conversam, todo mundo escuta a voz dessa pessoa. É muito potente. Essa pessoa, ela tem que maneirar a voz. Não precisa que todos sejam obrigados a ouvir aquele diálogo, certo? Ele está conversando com o médium lá, com o irmãozinho, e todo mundo está sabendo qual é o assunto que você está tratando. Não há necessidade. Nós temos que nos policiarmos, abaixar o nosso tom. Isto eu lembro nitidamente numa casa onde eu trabalhei. O seu Gilson, ele sempre pedia para nós estarmos abaixando as vozes, porque um dialogador acaba atrapalhando o outro. Bom, então controlar a voz não vai ferir os ouvidos do médium e não vai atrapalhar outros diálogos que possam estar acontecendo. Ao final de cada atendimento, precisa ver se o médium ele conseguiu voltar sozinho ao normal. O dialogador ele precisa prestar atenção.
Se o médium conseguiu, ou melhor, se o médium conseguiu bem, agora se não, ele precisa ajudá-lo a se recompor. E antes de terminar, de encerrar todos os trabalhos, o dirigente, ele deve perguntar se todos estão bem e se tem alguém precisando de ajuda. Caso esteja tudo bem, naturalmente vai estar tudo bem, aí a grande maioria participa do encerramento. Ou seja, se todos estão bem, se não há necessidade de fazer alguma intervenção por meio do dirigente para dar passe em alguém ou fazer alguma uma doutrinação por algum irmão que não foi embora, que está ali, ou se o médium está com dor de cabeça, enfim, sempre acontece alguma coisinha ou outra, que não é para acontecer, né? Se todos ali na mesa supõe-se que estejam todos equilibrados, que estejam todos em perfeita harmonia, isso não vai acontecer. Então, mas se acontecer, o dirigente ele tem que perguntar: estão todos bem? Como é que vocês estão? Não tendo algum problema, faz-se o encerramento e pronto, cada um vai para sua casa. Mas agora uma coisa também que eu aprendi é o seguinte: após o encerramento dos trabalhos, isso a Terezinha não está falando no vídeo dela. Isso aí são coisas que eu aprendi com um dirigente de uma casa espírita, o seu Gilson Lopes. Ele sempre dizia para nós que quando se termina os trabalhos, médiuns, dialogadores, a gente não deve ficar depois fazendo os comentários daquele trabalho, que foi feito ali naquele trabalho, naquele dia. Acabou o trabalho e encerrou, pronto. Porque senão você acaba levando toda aquela energia para sua casa, né? Já pensou? Como é que você vai lidar com tudo isso lá durante a semana, aí esperando o próximo sábado ou a próxima sexta-feira para trabalhar? Bom, eu sei que o vídeo foi um pouco longo, mas é porque o assunto é muito importante. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários, que aí eu posso tentar responder para vocês. Eu vou estar respondendo de acordo com o conhecimento que eu tenho, que não é muito, viu, gente? Não é muito, porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo que preciso estudar. Mas ninguém melhor do que a nossa irmã Terezinha Oliveira para estar nos esclarecendo tudo isso com as suas aulas que ela deixou para nós no YouTube. Um beijo para vocês e até o próximo Papo Mediúnico.